E vamos falar sobre a questão salarial do Santos, porque o Santos deve ter problemas com o pagamento dos salários dos atletas nesse finalzinho do ano. E vamos falar o que o presidente santista disse que deve ser feito para amenizar essa situação. E o presidente do Santos, que concedeu entrevista ao UOL, comentou sobre a compra em definitivo de Zanocelo, que houve um certo atraso, né, de começar a pagar as parcelas do Zanocelo, e ele explica o motivo, e também a questão de Rodrigo Fernandes. Então fica até o final do vídeo para você não perder nenhuma informação. E falando em não perder nenhuma informação, já confere se você está inscrito aqui no canal, porque aí o YouTube sempre entrega os conteúdos que a gente produz, tá certo? Bom, vamos começar então com essa história do Vinícius Zanocelo, né? Como vocês acompanham aí no noticiário santista aqui no canal, o Santos já decidiu internamente que vai sim comprar Zanocelo de forma definitiva, já tem valores, tudo certinho. Mas o Santos, que já era para ter começado a formalizar esse acordo, começar a pagar as parcelas, teve um pequeno atraso, e a matéria da UOL diz o seguinte: o Santos adiou o pagamento à Ferroviária pela compra de Vinícius Zanocelo. Em agosto, o presidente Andrés Rueda anunciou o acordo. Até agora, porém, nenhum documento foi assinado. Rueda prevê o aperto de mãos em dezembro, após o fim do Campeonato Brasileiro. O acerto verbal é do pagamento de 2 milhões de euros, cerca de 10,25 milhões de reais na cotação atual, em 15 parcelas. O meio-campista de 21 anos está emprestado pela Ferroviária até maio de 2023. Abre aspas para Rueda. De boca está fechado. Falta assinar o contrato. Até pela situação financeira, preferir fechar em dezembro. Consegui um belo parcelamento. Fecha aspas para o Rueda. Ele mesmo comentou sobre essa questão, né, do parcelamento, que é algo que não vai pesar no dia a dia do clube, principalmente para o ano que vem, que é quando o Santos, né, vai pagar a maior parte aí do Zanocelo. A ideia, quando o presidente anunciou esse acordo verbal com a Ferroviária, é que em dezembro de 2023 tudo estivesse quitado, que o Santos entregaria, né, para o novo presidente a partir de janeiro de 2024, sem essa questão da dívida de parcela ainda aberto do Zanocelo. Mas, né, como houve esse pequeno atraso, vamos colocar assim, né, o próximo presidente ainda vai pagar algumas parcelas do Zanocelo, 3, 4, enfim. Agora falando também sobre Rodrigo Fernandes, que para mim, junto com o Soteldo, foram as melhores contratações do Santos nesse ano. Rodrigo Fernandes, principalmente porque era um jogador que ninguém conhecia aqui no mercado brasileiro, né? Mais quem acompanha mesmo o futebol paraguaio. Não era o nome, né, que veio com tanta pompa assim. E foi uma das melhores contratações, sim, do Santos, porque é um jogador que é o nosso cão de guarda, mas também sabe sair jogando, é um cara que demonstra sempre muita raça, muita vontade, a gente se sente representado pelo Rodrigo Fernandes, e ficou aquela questão, né? Será que o Santos vai comprar o Rodrigo Fernandes? Matéria da UOL diz o seguinte: o uruguaio de 26 anos está emprestado pelo Guarani do Paraguai até 31 de dezembro deste ano. O volante terá os seus direitos comprados pelo Peixe em breve. O valor é de cerca de 6 milhões. Abre aspas para Rueda. Já temos o valor pré-estipulado para a compra em dezembro. As condições e novo salário dele estão acertados. Ele sabe que continuará. Não faria sentido exercer agora, mas ele continuará. Fecha aspas para o Rueda. Exercer agora, ele diz, antes do prazo limite, né, que seria em dezembro, que é quando termina esse contrato de empréstimo. Então o Santos está esperando o limite do prazo para conseguir, de fato, comprar o Rodrigo Fernandes, mas, de acordo com o presidente Andrés Rueda, até em outra oportunidade, ele disse que era um valor muito baixo, né, esse valor de compra, cerca de 6 milhões de reais. E, de fato, é um valor baixo, né? Com 6 milhões, qual jogador de qualidade você consegue comprar hoje em dia? Então, foi um achado do Santos, e é isso que eu sempre dou de exemplo aqui no canal. É mirar contratações assim,
que não é uma contratação tão cara, né? E é um jogador que contribui. Do jeito que ele chegou no Santos, ele não saiu mais do time titular. O Santos demonstra muita dificuldade quando não tem Rodrigo Fernandes em campo. Então, baita acerto aí a contratação do Rodrigo Fernandes. A gente fala, né, que tivemos aí vários erros de contratações dessa gestão, mas do Rodrigo Fernandes foi um ponto certeiro. Complementando aqui a matéria que fala sobre Zanocelo e Rodrigo Fernandes, quando acertou com Zanocelo e Rodrigo Fernandes, o Santos já definiu um novo contrato em caso de compra. Dessa forma, o Peixe não precisa renegociar salários, abre aspas. Se não fizer isso, é burrice. Passaríamos a bola do jogo para o jogador. Dependeríamos do nível técnico e, dependendo do nível, perto do fim do contrato, pagaríamos acima do valor de mercado. A gente passa a dominar essa situação. Definimos um novo salário já de início. E futebol é assim. Se arrebentar, a gente vai aumentar salário. Salário no futebol é história para boi dormir. Se o cara for bem, a gente aumenta e depois aumenta de novo. Fecha aspas para o presidente. Isso do salário, só para resumir, é o seguinte. Assim que chegou o Zanocelo, assim que chegou o Rodrigo Fernandes, o Santos já disse o seguinte: olha, caso a gente compre vocês em definitivo, o salário de vocês será tanto. Vocês aceitam? Os jogadores falaram que sim. Né? E eu até concordo, porque dá mesmo essa segurança, né? Porque, por exemplo, o Rodrigo Fernandes hoje é um dos principais jogadores do time do Santos, passa uma segurança tremenda ali no meio-campo, principalmente para o setor defensivo. Imagina se chega agora em novembro, no final do campeonato, o Santos se acerta ali com o Guarani, e aí o Rodrigo Fernandes fala: não, mas eu quero ganhar tanto. Então, você já estabelecer isso antes é importante, tá certo? E falando agora sobre essa questão de salários atrasados, né, do Santos, essa questão de dinheiro, que o presidente está preocupado, né, os salários que podem voltar aí a atrasar nessa reta final do Campeonato Brasileiro, da temporada. Matéria também da UOL que diz o seguinte: o Santos segue com problemas para realizar o pagamento dos salários dos jogadores. O Peixe busca soluções para arcar com os vencimentos do mês de outubro. O clube segue com os valores, cerca de 26 milhões de reais, da venda do zagueiro Kaique ao Almeria da Espanha, bloqueados pelo fisco espanhol, devido ao não pagamento de impostos da venda dos direitos de Neymar ao Barcelona em 2013. O valor acrescido da multa e juros chegou em 17 milhões. Então essa questão da venda do Kaique, né, o Santos ainda não viu o dinheiro e isso vem atrapalhando o fluxo de caixa do Santos, principalmente a questão de pagamento de salários. E aí o presidente Andrés Rueda comentou o seguinte sobre essa situação, abre aspas: estou me esforçando pra cacete, estou vendo com um patrocinador que tem que pagar em dezembro se ele pode me antecipar esse valor. Infelizmente é assim. Vamos fazer o que der para continuar pagando os salários em dia e agora vou tentar pagar o direito de imagem que ficou para trás. Eu falo sempre com os jogadores e eles me entendem. Pô, presidente, fique em paz. E isso é muito legal. Fecha aspas para Andrés Rueda. E aí ele complementa falando sobre a questão de necessidade de empréstimo, né, para manter os salários em dia. Abre aspas. Acho que sim. É um socorro. Não temos mais receitas até o fim do ano. Quando vendemos o Kaique, pesamos na balança. Sabíamos que não era uma venda perfeita, mas o dinheiro seria suficiente para terminarmos o ano no azul. Daria para pagar salários, 13º, impostos, tudo bonitinho. O bloqueio na Receita Espanhola ferrou o Santos. Fecha aspas para o Rueda. Então, assim, o Santos vai atrás, né, dessas receitas aí para pagar os salários dos jogadores, 13º, enfim, que é a obrigação de todo o clube, né? É mais que a obrigação. E a questão também da venda de jogadores, né? Provavelmente, se aparecer alguma proposta para algum atleta que o Santos entender que é interessante, deve vender, principalmente agora em dezembro. Então, os jogadores mais cotados, que até a gente já comentou aqui no canal, é Lucas Braga, é o John, Felipe Jonathan, jogadores que, caso venha uma proposta, o Santos deve vender, principalmente para manter o seu fluxo de caixa mais tranquilo. E aí o presidente também falou que para o próximo ano ele prevê um orçamento um pouco maior para investir no futebol.
E aí, depois de tudo isso que eu falei, né, você olha pra mim e fala, tá, Nájila, mas se o Santos tá com dificuldade de pagar salário, como que o Santos vai contratar? Vai ter um orçamento maior? E a explicação do presidente do Santos é a seguinte, que várias dívidas o Santos termina de pagar agora em dezembro. Ou seja, é igual o cartão de crédito, você vai pagando as faturas, ela vai diminuindo, né? Se você não faz novas dívidas, elas vão diminuindo. Então é isso que o Santos está se apegando. E obviamente, existe também a possibilidade do Santos fazer alguma grande venda. E essa grande venda é Marcos Leonardo e Ângelo. Eu imagino que se o Santos receber alguma proposta muito acima, né, vai vender tanto o Marcos Leonardo como o Ângelo. Só não sei se vai ser agora, se vai ser no meio do ano que vem, né? Porque geralmente a janela do meio do ano é a janela onde os clubes da Europa apostam mais, colocam mais dinheiro. Então vamos observar o que vai acontecer. E outra coisa, a previsão do Santos jogar mais vezes na capital, né, também pode ajudar em termos de visibilidade, dinheiro, enfim. Então vamos torcer para que 2023 as coisas melhorem. Só que para que tudo isso aconteça, a gente também precisa de planejamento. Então o Santos está atrasadíssimo em relação ao planejamento. Espero que o Rueda tenha essa consciência. Precisa de um treinador, precisa de um executivo de futebol e precisa de um time mais competitivo para que o Santos consiga dar alegrias ao seu torcedor. Eu brinco que desde que eu fiz esse canal aqui, a gente mais comenta coisas não tão legais do Santos, né, do que vitórias, conquistas. Então, eu acho que o torcedor santista já está farto disso, né? Mas enfim, quero saber o que você acha sobre essas compras aí de Zanocelo, de Rodrigo Fernandes e também sobre essa questão salarial, né, que o Santos está correndo atrás aí de fórmulas para conseguir pagar os seus jogadores em dia, tá certo? Não esquece de conferir se você já deixou o like aqui no vídeo e se você tá inscrito no canal, hein? Pra você não perder nenhum vídeo que a gente posta aqui. Grande abraço pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo.